Graça e paz, amados irmãos, é muito bom ter você aqui mais uma vez comigo, para juntos começarmos a nossa escola bíblica discipuladora, que tem por tema esperança em tempos de quarentena. E o nosso segundo estudo, hoje, nós vamos falar sobre a oração como refúgio. Oração como refúgio é o nosso tema da nossa EBD de hoje. Vamos orar ao Senhor para nós começarmos a nossa EBD? Feche seus olhos e vamos clamar a Deus. Estamos aqui, ó Pai, nesse momento mais uma vez, para te ouvir, ó Pai, através desse tema que é tão importante, ó Pai, para nossas vidas. Que o Senhor fale poderosamente ao nosso coração, ó Pai, a partir de agora, e que nos ensine, ó Deus, a cumprirmos a sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, abra sua Bíblia aí, em 2 Crônicas, capítulo 7, nós vamos ler do verso 11 ao verso 16. 2 Crônicas, capítulo 7, do verso 11 ao verso 16. Está escrito assim: Salomão terminou o templo do Senhor e o palácio real. Concluiu tudo o que havia planejado fazer na construção do templo e do palácio. Então, certa noite, o Senhor lhe apareceu e disse: ouvi sua oração e escolhi esse templo como o lugar para se fazer sacrifícios. Se por vezes eu fechar o céu para que não chova, ou ordenar que gafanhotos devorem suas colheitas, ou enviar pragas entre meu povo, então, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar-se, orar, buscar a minha face, a minha presença, e afastar-se dos seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e restaurarei sua terra. Olharei e ouvirei atentamente cada oração feita nesse lugar, pois escolhi e consagrei esse templo, onde meu nome será honrado para sempre. Olharei continuamente para ele com todo o meu coração. Olha o que Deus diz para nós nessa EBD de hoje. Eu quero estudar com você esse texto mais uma vez. E vamos, meus irmãos, nesse momento, através desse tempo que nós iremos passar juntos, a partir de agora, vamos aprender juntos como a oração pode ser o nosso refúgio. Você sabia que oração é o ato de se comunicar com Deus? Claro que sim, né? Você sabia disso. A oração é o ato de nós nos comunicarmos com Deus. E ao longo de toda a história, o povo de Deus, de toda a história, de todos os cristãos, nós vemos a oração como uma arma, um escudo, um refúgio. Nos momentos de paz, nos momentos de tranquilidade, bem como nos momentos difíceis, nos momentos de guerra, nos momentos de sofrimento, a oração é um refúgio. No período do reinado de Salomão, Israel estava em plena expansão territorial. Vivia momentos de prosperidade, momentos de bem-estar social, momentos de paz. O templo foi construído e consagrado ao Senhor por meio de louvor e oração. Em resposta à oração consagratória do templo, em uma noite, Deus se apresentou a Salomão e disse o que nós acabamos de ler em 2 Crônicas 7, do 11 ao 16. Meus irmãos, vamos prestar atenção nesse texto, e você parando para ler ele novamente, nós aprendemos que mesmo Israel, experimentando um momento de extraordinária prosperidade socioeconômica, isso não o isentava das tragédias,
das catástrofes, das guerras, das doenças, do pecado. Fazia-se necessário contrição, humildade, arrependimento, confissão e santidade. Só assim Deus faria morada no seu templo. No presente momento, o mundo passa por uma assoladora pandemia pelo coronavírus que tem assolado a nossa nação. Até a presente hora que nós temos notícia, muitas pessoas já morreram com essa doença. Muitas pessoas já estão infectadas com esse vírus. Muitas pessoas já perderam também os seus empregos, a condição de sustentar a sua família. Não existe uma vacina, não existe um antídoto para essa terrível doença que tem ceifado muitas vidas e tem trazido muita tristeza para a nossa oração. Portanto, se nos resta refugiarmos na presença de Deus, nós precisamos começar desde agora a orar, pedir a Deus refúgio. E o título do nosso estudo nessa tarde é oração que é um refúgio. Nós precisamos aprender algumas coisas para aprendermos a transformar as nossas orações em verdadeiros refúgios na presença de Deus. Em primeiro lugar, oração é refúgio por meio da fé. Aprenda isso nesse momento. Oração é refúgio por meio da fé. Você sabia que sem fé é impossível agradar a Deus? Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Em Hebreus 11, versículo 6. Vamos ler lá? Abre aí a sua Bíblia em Hebreus. Abre aí, Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Está escrito assim, Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Nós precisamos entender nesse momento que a fé salvadora confia tanto na existência de Deus quanto na sua misericórdia. A fé não é só conhecimento no intelecto, é muito mais do que isso. É viver seguramente no transcendental, é viver seguramente na presença de Deus. A fé não insiste em conhecer a razão para as ações de Deus, mas considera Deus como o maior das bondades e das misericórdias. A oração mais significativa é a que brota do nosso coração, cuja confiança está depositada no Deus que agiu e falou através dos antigos servos e, por último, por intermédio de seu Filho, Jesus Cristo. Nosso Deus, Ele fala, e você precisa começar a aprender nessa tarde que uma vida devocional vitoriosa tem como pedra angular, como pedra principal, a obra e as palavras de Cristo. Nós precisamos aprender que essas coisas estão registradas na Bíblia através dos profetas e dos apóstolos. E nós precisamos aprender também que Deus fala conosco através da Bíblia. E nós respondemos com oração cheia de fé e cheia de confiança, com base na afirmação bíblica de que Deus, Ele é um Deus pessoal, Ele é um Deus vivo, conhecedor de todas as coisas, infinitamente sábio e todo-poderoso. Esse é o nosso Deus. Nós precisamos crer que Ele pode nos ouvir e que Ele pode nos ajudar. Em Romanos 1, 17, parte B, está escrito:
o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Seremos justos não quando olhamos para a lei, nem quando exibirmos nossas virtudes, nem quando nós falamos sobre as nossas ações, aquilo que a gente faz, mas sim quando declaramos que Deus é propício a nós por meio da fé, pela qual Ele nos ouve, quer nos salvar e que nós esperamos, né, pela a salvação, pela recompensa final que é o céu. A oração é uma pessoa, ou melhor, a oração de uma pessoa tornada justa pela fé é motivada por essa fé e procura a vontade de Deus. É por isso que essa oração é eficaz e a resposta à oração estava ligada à justiça e à misericórdia de Deus. Muitos de nós, por vezes, ficamos envergonhados por causa da nossa fé ou escondemos dos outros o fato de sermos cristãos. Cedemos às pressões do mundo e nos envergonhamos do nosso Salvador, mas Ele nunca se envergonha de nós. E nós chegamos com confiança e fé ao refúgio de uma oração convicta, cheia de fé, onde a graça e a misericórdia de Deus estão à nossa espera sempre. Faça da sua oração um momento de refúgio por meio da fé. Em segundo lugar, oração é refúgio por meio da adoração. Após a sua ressurreição, Jesus se apresentou aos seus discípulos por alguns dias antes da sua ascensão aos céus. Uma das apresentações foi a de Simão Pedro. Nesse encontro, Jesus, ao se apresentar a Simão Pedro, nesse encontro que ele teve com Pedro, Jesus pergunta 3 vezes para Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Lembra desse episódio, meu irmão? Pedro tendia a orgulhar-se de seu comprometimento perante os outros discípulos. Tal orgulho o impedia de ver que Cristo tinha que morrer por ele e não ele por Cristo. Em João 13:37. Em seu triplo diálogo com Pedro, Jesus restaura esse discípulo para o serviço e ele ao seu rebanho. O apóstolo João fez destaque do amor sincero de Jesus pelos discípulos. Um pouco antes, lá da festa da Páscoa, sabendo que Jesus havia chegado, o tempo em que ele deixaria o mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus discípulos, estavam no mundo, amou-os até o fim. Deus amou os seus discípulos até o fim, já sabendo que ele deveria se entregar. Deus já sabia que ele iria precisar sofrer para trazer para nós hoje salvação. Deus, ele é amor e demonstrou esse amor entregando o seu único filho. O nosso amor deve ser expresso, assim como foi o amor de Deus, por meio de atos, por meio de palavras. E às vezes as pessoas acham difícil dizer eu te amo para Deus e para outras pessoas, porém, quando o amor que sentimos por Deus enche a nossa vida, não temos dificuldade de expressar isso em oração. Quando nós falamos que amamos a Deus e que de fato amamos com todo o coração, nós não temos dificuldade de orar e dizer que amamos a Deus em nossa oração. Isso é fazer da nossa oração um momento de adoração e de refúgio na presença de Deus. Na adoração, reconhecemos que quem tem a primazia de nossa vida não somos nós mesmos, nem os outros, nem o nosso trabalho, mas Deus.
só o ser divino, ele tem poder para nos ouvir, se importar com o nosso sofrer e nos dar solução para os nossos problemas. Diante de Deus, os anjos cobrem o rosto e proclamam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Lemos isso em Isaías 6:3. Ao adorarmos ao Senhor com verdade e com amor, nos refugiamos nele por meio da oração. Quer fazer da sua oração um refúgio através da adoração? Nunca deixe de adorar a Deus por sua beleza, não apenas por aquilo que ele pode fazer. Em terceiro lugar, a oração é refúgio por meio de confissão de pecados. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Lemos isso em 1 João 1:9. Deus sempre faz o que é justo, o que é correto. Ele é fiel às suas promessas e sempre mantém sua palavra. Pecados que cometemos voluntariamente, pecados que chamamos de estimação, pecados de comissão e boas ações que deixamos de fazer, que são pecados de omissão, são a nossa natureza pecaminosa que está dentro de nós. Em Provérbios 28:13 está escrito assim: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Nós precisamos fazer da oração um refúgio por meio de nos confessarmos a Deus. Aqui nós vemos a descrição do arrependimento sincero e do perdão dado por Deus àqueles que por meio da oração reconhecem a sua pecaminosidade. A consciência da santidade de Deus nos faz conscientes da nossa própria natureza pecaminosa. Quando nós pecamos, ferimos a nós mesmos e aos que estão à nossa volta. Mas pior do que tudo isso é que o pecado é contra Deus. Lemos lá em Salmo 51, versículo 4. Vamos ler lá? Abra aí a sua Bíblia. Salmo 51, versículo 4. Vamos lá. Salmo 51, versículo 4. Está escrito assim: pequei contra ti, somente contra ti. Fiz o que é mal aos teus olhos. Por isso, tens razão no que dizes, e é justo teu julgamento contra mim. Não precisamos confessar nossos pecados a nenhum outro ser, senão ao Senhor. Mas devemos confessá-los diretamente a Deus, que promete nos perdoar dos pecados, nos perdoar de toda injustiça. Precisamos procurar no refúgio da oração, essa oração a sós com Deus, nós precisamos procurar refúgio na oração, confessando os nossos pecados e clamando, o perdão de Deus genuíno e verdadeiro para as nossas vidas. Em quarto lugar, a oração é um refúgio por meio de louvor. Em Salmo 65, do verso 1 e o verso 2, está escrito: o louvor te guarda em Sião, ó Deus. Os votos que te fizemos serão cumpridos. Ó tu que ouves a oração, a ti virão todos os homens. O oferecimento de votos pode ocorrer na forma de um ato público. Pode ocorrer, um momento de adoração, um momento de louvor ou alguma outra demonstração alegre de confiança em Deus que responde à nossa oração. Quando temos grande estima e amor por uma pessoa, nós falamos o quê? Bem dessa pessoa. Aqueles a quem honramos e amamos mais do que qualquer outra pessoa, recebe naturalmente nosso maior louvor. Nós louvamos a Deus por
seus feitos maravilhosos. Nós louvamos a Deus por seus feitos maravilhosos, por aquilo que Ele faz por nós. Louvamos a Deus por seus poderosos feitos, consoante a sua muita grandeza, o que lemos lá em Salmo 50, versículo 2. E pela justiça dos seus juízos, em Salmo 119, versículo 164. O povo de Deus louva o seu Deus com sinceridade, por Ele ser quem Ele é, por suas obras, por suas palavras. O apóstolo Paulo sempre louva o Senhor por meio das suas orações. Olha o que Paulo diz em Efésios 1,16: não deixe de dar graça por vocês, mencionando-os em minhas orações. Em Efésios 1,16. Aqui Paulo se refere às horas em que ele orava diariamente. Orar sem cessar é uma exortação do nosso Senhor Jesus Cristo, que está lá em Lucas 21, 36. E também de Paulo em Romanos 12, 12. Há um erro muito comum nas igrejas de hoje, e o erro de que só nomear como louvor o momento dos cânticos. Louvar não é por si só cantar, mas tributar honras por meio da oração sincera, de abrir o coração para Deus. A oração é uma forma de louvor, onde nos refugiamos em Deus. E Paulo e Silas, por ocasião da prisão em que estavam, eles oravam, louvavam, adoravam a Deus. Eles faziam de Deus o seu refúgio naquela prisão. Mesmo estando em situação tão indigna, a fé e a esperança foram desfeitas do coração de Paulo e de Silas. Eles não ficaram sem a presença de Cristo. Da mesma forma, hoje, em meio a toda essa pandemia que tem assolado a nossa nação, precisamos também estar esperançosos e manter a fé em Deus, sempre, com o coração contrito. O salmista, no Salmo 34, versículo 1, ele se expressou muito bem ao dizer: bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre onde? Em meus lábios, em qualquer dificuldade e angústias, em qualquer prova, em tempo de pandemia, em tempo de quarentena, devemos louvar e refugiarmos as nossas orações no Deus que pode trazer a solução para o nosso país. Meus irmãos, encerrando o nosso estudo nesse momento, nós vamos encerrar da seguinte forma. Aprendemos que as palavras, pestilência, em Jeremias 21:6 e praga, em Números 11:33, parecem se referir a doenças contagiosas de proporções epidêmicas. A palavra pestilência também aparece em Êxodo 9:3 como uma referência à doença misteriosa. O pecado é retratado na Bíblia como uma doença da alma. Essa doença espiritual trouxe a morte física e espiritual do homem. Para que haja cura dessa maligna doença, há uma alternativa, há uma só vacina: perdão de Deus. A maior epidemia de todos os tempos se chama pecado. Não se entregue a ele. Entregue a sua vida nas mãos de Deus e faça de Deus o seu refúgio. Tome a vacina do perdão de Deus por meio do precioso sangue de Jesus Cristo, seu Filho, que por nós se entregou por amor. Portanto, nessa tarde, é preciso da parte de todos nós reconhecermos e aceitarmos o nosso estado de enfermidade espiritual. Assim
como enfermidade, uma enfermidade carnal, a enfermidade espiritual mata o nosso espírito. Assim como a enfermidade chamada Covid-19 mata a nossa carne. E nós precisamos da salvação. Nós precisamos a verdadeira cura que temos através de Cristo Jesus, que se chama salvação. Se você quer ficar imune totalmente, na sua vida espiritual, vá ao refúgio da oração, pois o médico dos médicos está lá para te curar de verdade, para você pensar e para você agir nesse momento. Eu quero deixar para vocês algumas perguntas. A primeira: você tem consultado a sua caderneta de vacinação, sim ou não? Você tem consultado a sua caderneta de vacinação? Eu estou dizendo da Bíblia. Você tem lido a sua Bíblia? Você tem ido com frequência ao consultório dos médicos, através da oração? Sim ou não? Você tem se mantido longe da pandemia do pecado? Sim ou não? Você tem passado temporadas no UPA, do refúgio, da oração e da restauração da sua fé? Você tem passado temporadas no spa, do refúgio, da oração para a restauração da sua fé? Sim ou não? Você precisa voltar o seu coração para Deus. Ele tem grandes coisas para fazer na sua vida. E a oração pode ser o seu momento de refúgio na presença de Cristo. Um momento de cura, um momento de confissão, um momento de louvor, um momento de adoração. Esses momentos podem ser os momentos mais importantes da sua vida, se assim você abrir o seu coração e receber tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Amém, meu irmão? Feche seus olhos, eu quero orar por você mais uma vez. Eu quero te agradecer, ó Pai, por mais esse estudo nessa tarde. Quero te agradecer, ó Pai, porque sabemos agora que devemos fazer das nossas orações um momento de refúgio ao Senhor. Fale, Espírito Santo, ao nosso coração poderosamente aquilo que precisamos ouvir, ó Pai, ainda através desse texto que nós lemos, de tudo que nós ouvimos aqui, e que nós possamos colocar em prática a sua palavra, que já está escrita, que foi lida, ó Pai, e que nós possamos colocar em prática, em nome de Jesus. Amém. Tenha uma excelente tarde, até a próxima, que o Senhor te abençoe. Tchau.